Fala pessoal, tudo certo? Final de semana chegando e com ele, claro, mais uma rodada do Brasileirão e também mais uma rodada de Cartola. A 18ª, tá passando muito rápido, estamos chegando na metade da competição já. E por falar em rodada, temos que ser honestos aqui e admitir que fomos muito mal na última rodada. Vocês estão de sacanagem! Fizemos apenas 48,89 pontos. Os nossos defensores não foram bem, as nossas apostas não deram certo, e lá na frente os atacantes também não corresponderam, não fizeram gols. Enfim, escolhas erradas, mas ainda assim ficamos acima da média da maioria dos cartoleiros, que ficou na casa dos 45 pontos. Só que consequência disso é que desvalorizamos nosso patrimônio, perdemos quase 2 cartoletas, mas ainda assim, temos cerca de 130 cartoletas, dá pra montar o time que a gente quer, não precisa fazer malabarismo, deixar alguém que é caro de lado. Enfim, agora é buscar a reação e eu sempre prometo aqui que quando eu vou mal e quero reagir na próxima, a pontuação melhora consideravelmente. Então chega de papo e vamos para as dicas, né? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do curso semi-extensivo dinâmico. E as dicas, claro, começando com o goleiro Marcos Felipe do Bahia. Bahia que recebe o Corinthians, joga na Arena Fonte Nova. E o Bahia, embora tenha perdido a última rodada para o Cuiabá, busca o G4, vem fazendo uma boa campanha dentro de casa, e o Marcos Felipe é um goleiro que é bem exigido, já fez 55 defesas na competição. E tem um outro fator, né? O Corinthians é a alegria dos goleiros adversários. A gente já falou aqui outras vezes que o Corinthians finaliza muito a gol, mas não finaliza bem, os goleiros têm trabalho, e aí, claro, isso aí acaba gerando pontos importantes. Se mantém o SG, então, é para 7, 8, 9 pontos em média. Se a gente pegar os últimos 4 goleiros que enfrentaram o Corinthians, quando o Corinthians foi visitante, foram boas pontuações. Fabrício do Internacional, Léo Link do Atlético, o Everton do Palmeiras e o Léo Jardim do Vasco. Os últimos 4 desses, apenas o Léo Link sofreu um gol e ainda assim fez 5 pontos. Os outros 3 fizeram 7, 8 ou 9 pontos. Então a tendência é que o Corinthians continue finalizando bastante. O Bahia tem esse problema defensivo, tanto é que perdeu para o Cuiabá, não vem fazendo uma boa campanha fora de casa porque sofre muitos gols, a marcação ainda deixa a desejar. Mas o Bahia como mandante e o Corinthians com erros de finalização, dá para confiar no goleiro do Bahia, então tá aí a nossa dica para o goleiro Marcos Felipe. Na lateral, vamos de Ayrton Lucas do Flamengo. Flamengo que recebe o Criciúma no Maracanã. E o Criciúma marcou gols em todos os jogos no Brasileirão. Já o Flamengo sofreu gols nas 2 últimas partidas como mandante, no empate em 1 a 1 com o Cuiabá e na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza. Aí você está me perguntando, mas por que então o Ayrton Lucas? Sim, o SG é muito arriscado nessa escolha, mas nós não estamos pensando nisso, nós estamos focando na ofensividade. O Ayrton Lucas já é naturalmente um jogador que participa bastante lá na frente, já tem um gol e uma assistência nesse campeonato, já acertou bola na trave, mas o Criciúma tem assim um verdadeiro problema com laterais esquerdos adversários. Ali é uma verdadeira avenida. Dos últimos 4 laterais esquerdos que enfrentaram o Criciúma pelo Brasileirão, todos eles passaram dos 4 pontos, sendo que 3 deles passaram dos 10 pontos. E participaram tanto em gols ou assistências. Foi o caso do Hugo do Corinthians, o Romão do Atlético Goianiense e o Lucas Esteves do Vitória. 3 últimos jogadores que tiveram pontuação altíssima, mesmo sem o SG. Então é importante lembrar, porque são jogadores ofensivos. Ali o lado direito defensivo do Criciúma está com um grande problema, e o Ayrton Lucas, como a gente falou, por ser um jogador criativo, ofensivo e tem muitas peças que o Flamengo possa colocar à disposição para ajudar o Ayrton Lucas nesse tipo de jogo, a tendência é que ele consiga fazer pontuações altas ofensivamente. Então estamos abrindo mão do SG, mas pensando em todos os outros scouts, de repente um gol ou uma assistência, para compensar esse SG. Então nosso lateral, nossa aposta é Ayrton Lucas do Flamengo. No meio campo, um outro flamenguista, ele, De La Cruz. O De La Cruz está de volta depois de um longo inverno. A última partida dele pelo Brasileirão foi na 7ª rodada. Depois ele se afastou porque foi convocado pelo Uruguai para a disputa da Copa América e não jogou mais. Mas ele foi embora deixando saudade porque a média de pontos dele é acima de 9. É um jogador muito regular. Nos 7 jogos que ele fez pelo Cartola, 5 ele passou dos 9 pontos e em 3 passou dos 12 pontos. Chegou a fazer 20 pontos contra o São Paulo. Já tem 2 gols e 2 assistências, 17 desarmes. É um jogador tão bom ofensivamente quanto defensivamente. Ele participa de todos os setores do meio campo. E é um jogador cartoleiro, né? Finaliza, dá passe, desarma, cobra falta. Então, enfim, é um jogador quase completo, e o Criciúma, embora esteja
fora da zona de rebaixamento, vem tendo boas atuações, embora tenha perdido, por exemplo, para o Corinthians, mas empatou com o Fluminense jogando bem, ganhou do líder Botafogo. O Criciúma vem fazendo um bom campeonato, mas o jogo do Flamengo com um time completo. Depois desse período de Copa América, o Flamengo tem todos os jogadores à disposição, a Arrascaeta também volta e é um nome importante para o meio campo, então o Flamengo completo talvez consiga recuperar os bons desempenhos em casa, lembrando que o Flamengo empatou e perdeu os últimos 2 jogos que fez no Maracanã, mas o De La Cruz não depende disso, o meio campo não depende de gol ou não, de gols sofridos ou não, é um cara cartoleiro, então tá aí, tem que estar no time De La Cruz, nossa dica do meio campo. E lá na frente, pro ataque, a nossa dica é Lucero do Fortaleza. O Lucero decepcionou na última rodada. A gente tinha falado que ele tinha feito 6 gols nos últimos 6 jogos, tinha passado dos 10 pontos em 4 jogos, aí quando a gente escala ele como capitão, faz apenas 1 ponto. Fortaleza fez 3 gols no Vitória e ele não deu nenhum passe, não participou de nenhum gol, pouco finalizou, mas tem moral. E o Atlético Goianiense é um time que vem muito mal no campeonato, vem pior que o Vitória. O Atlético Goianiense que está na zona de rebaixamento, nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate, e o time já sofreu 25 gols. É a segunda pior defesa do Brasileirão, sendo que desses 25 gols, 11 foram sofridos fora de casa. E o Fortaleza vem jogando bem quando joga no Castelão, então o Lucero deve se redimir, deve participar mais, a gente tem que ter um voto de confiança, que nós estamos falando que em 7 jogos, em 6 ele foi muito bem e apenas 1 ele foi mal. Não vai ganhar a braçadeira, mas dá para manter no time pelo desempenho do Fortaleza e também pelo que o Atlético Goianiense representa como adversário. Então o Lucero vai ganhar esse voto de confiança, quem sabe volta a fazer gol, ele é um dos vice-artilheiros do campeonato, é importante lembrar, já tem 7 gols no campeonato, então tá aí a nossa dica de atacante, o Lucero. E para comandar o time, o nosso capitão não podia ser outro, né? Pedro do Flamengo, quase uma unanimidade. Já são 26 gols e 7 assistências ao longo da temporada. Só no Brasileirão ele artilhou com 8 gols e vem sendo muito decisivo nas últimas partidas. Nos últimos 14 jogos, em 13, ele ou fez gol ou deu assistência. Nesse período foram 13 gols e 6 assistências. O Pedro é um jogador muito participativo, vem finalizando bastante, é cobrador de pênalti do Flamengo, chuta, é a referência ali na frente, vem sendo o garçom, trabalhando bem com os atacantes de lado, e como a gente falou anteriormente, a Arrascaeta e De La Cruz estão de volta, ele vai dividir essa responsabilidade, não vai ser o personagem principal, mas ao mesmo tempo ganha boas referências, bons jogadores para trabalhar mais as jogadas, receberem melhores condições e quem sabe finalizar, produzir mais. Então não tem como ser outro, né? Pedro quase uma unanimidade, então vai ganhar a faixa de capitão do nosso time. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Eu não aguento mais essa emblomação! É o zagueiro Cardona do Fortaleza. Cardona que é reserva, vai jogar agora no lugar do Brits que está suspenso, mas o Cardona é um jogador até regular para o Cartola. Em 6 jogos que ele jogou, 4 ele manteve o SG, ao contrário do Fortaleza. O Fortaleza é bom lembrar que dos últimos 10 jogos, em 3 apenas manteve o SG, e o Atlético Goianiense, pelo contrário, embora esteja numa fase ruim, nos últimos 6 jogos, em 5 marcou gols. Então, pode ser que o Fortaleza não consiga manter o SG, mas o Cardona tem uma média de mais de um desarme por jogo, vem entrando bem, vem sendo útil para o Cartola, e claro, é um jogador que precisa de pouco para valorizar. Precisa de pouco mais de 1 ponto nessa rodada, para poder valorizar, então nós temos que pensar nisso também. Em um ano atípico de Cartola, onde poucos times conseguem manter o SG vencendo essa dificuldade, vamos apostar no zagueiro para ser o diferencial. De repente o Fortaleza volta a manter o SG e o Cardona, se mantiver essa média, vai passar dos 6, 7 pontos. Jogador barato, que pode ser uma apostinha diferente aí da maioria dos que os cartoleiros estão apostando. Então tá aí, a nossa ousadia, Cardona, zagueiro do Fortaleza. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha neste sábado às 3h59 da tarde, um horário um pouco mais cedo do costumeiro do sábado, então presta atenção, não perca o horário, monta o seu time e a gente sempre lembra aqui, né? Essa é a nossa base. Algumas mudanças sempre podem acontecer de acordo com as escalações dos times e também as notícias que surgem pro dia a dia de cada equipe. E julho passou da metade, mas ainda dá tempo de você participar da nossa liga lá no Cartola. Procura no Cartola, Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça na Nixons Barbearia. E aí o campeão de cada turno e o campeão geral ganha um kit churrasco da Ricieri Casa de Carnes.
kit churrasco do primeiro turno tá chegando, hein? Faltam apenas 2 rodadas, ainda em julho nós vamos saber quem vai ganhar o primeiro kit churrasco. Um kit churrasco mais modesto, mais para incentivar, para animar o cara a continuar brigando e tentar o título do campeão geral. Que aí o campeão geral mesmo da nossa liga, do Cartola, aí é kit churrasco completo, com picanha, tibone, linguiça, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, carvão para colocar esse churrasco em prática. Então não perca tempo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe o joinha para poder receber as notificações quando tiver vídeo novo, e deixa aqui nos comentários pra gente se você tá gostando das dicas, gostando do vídeo e principalmente como é que tá o teu desempenho no Cartola. Então boa sorte nessa rodada, galera, valeu!